Muy buenos días a todas. Bom dia para Bienvenidas todas, a este bem-vindas taller a especial sobre essa storytelling oficina y especial sobre narrativa emprendedora storytelling, narrativa en el marco de la empreendedora, asistencia técnica no especializada marco del da Challenge de Acceso a assistência técnica Financiamiento especializada de do Mujeres Conecta Challenge de América. Acesso a Financiamento de La Mulheres Conecta asistencia está Américas. muy bien Como definida comentava para nos quien está e-mails enviando esta sesión y anteriores, vamos a trabajar nessa sessão específicamente vamos en trabalhar storytelling, en la especificamente em narrativa storytelling, emprendedora. La narrativa idea es que aprendan empreendedora. a contar la A historia ideia é de que su negocio vocês con possam impacto y contar a história do autenticidad. seu Tanto esta negócio com sesión como impacto las e posteriores van a estar autenticidade. lideradas por dos Nessa sessão, como facilitadoras nas próximas, especialistas en vão estar temática, lideradas por Mariana duas Jasper y Jimena facilitadoras Hitterman. Así que especialistas antes na de darles temática, la palabra, Mariana vamos a Jasper introducir un e poco para Jimena que Hitterman. conozcan Antes de dar sus a palavra para antecedentes elas, y vou su introduzir um recorrido pouco para que en vocês esta materia. conheçam o Mariana percurso Jasper es delas, os comunicadora social de la antecedentes. UBA, Mariana Universidad de Buenos Jasper Aires, é Argentina, formada em un comunicação máster social pela en Universidade MBA de Buenos Aires, particularmente com en dirección um general por la MBA em Universidad de San direção Andrés. geral pela Es cofundadora Universidade de de San Aurade Andrés. Jasper y É Asociados, cofundadora de con más de 20 Alvarez años de experiencia en Shakespeare e relaciones Associados e públicas. conta com En mais de 20 anos de 2012 experiência em integra el grupo relações TED públicas. Río de la Plata Desde como coach de oradores 2012, y integra a equipe do CEO TED Rio da emprendedores Plata, y funcionarios treinando públicos de la oradores, nación. CEOs e Jimena empreendedores e Hitterman es celebridades especialista en públicas. storytelling y coaching Jimena de oradores para Schitterman é empresas y organizaciones. especialista Fue em productora ejecutiva de TEDx storytelling e Río de la Plata coaching. entre el Foi 2010 produtora y executiva de TEDx 2021 Rio da y Plata tiene más entre de 20 2010 años e de experiencia en 2021 e producción de conta com eventos. mais de 20 anos Así de que sin experiência em más, con esta produção de pequeña eventos. introducción Sem de mais nuestras preâmbulo, com essa facilitadoras, pequena les dejo la introdução das palabra nossas y van a, facilitadoras, y a vou dar a Mariana palavra para comenzar con para a esta narrativa Jimena e a emprendedora. Mariana Así para que começarmos disfruten. com essa sessão. Empecemos desmuteados. Hola, buenos días. ¿Cómo están Comecemos todas y todos? cumprimentando. Bom dia, como Toda nuestra estão todas audiencia. vocês? Estoy muy contenta acá con Estou muito Jimena de contente comenzar estas dos junto sesiones com y Ximena, de este primer começar essas duas encuentro, sessões, conocerlas. ter esse primeiro Estuvimos ahí encontro, conhecer escuchándolas un poco vocês. en sus Já actividades ouvimos um con pouco de Tonia. vocês nas suas Sabemos atividades que com son todas a mujeres Tônia. muy Sabemos que são todas mulheres fuertes, muito emprendedoras, que fortes, tienen muchas ganas de empreendedoras, que têm desarrollar sus muita negocios, vontade tienen de emprendimientos desenvolver muy seus negócios, interesantes que têm y bueno, mucha empreendimentos muito oportunidad y nada, interessantes. estamos súper felices de poder Então, acompañarlas estamos en ese felizes de desarrollo poder y que acompanhar puedan vocês contar la nesse historia de sus desenvolvimento negocios e que para possam poder, contar a en este história caso dos negócios para particular, poder, adquirir mayor nesse caso particular, financiamiento adquirir económico. maior Vamos a hablar de préstamos de financiamento, diferente inversión, tipo pero de además que puedan financiamento, contar su historia en investimento, general para que esos empréstimo, negocios sean más mas também que prósperos en possam todas contar las sua história em geral para situaciones, que que os puedan negócios vender sejam mais productos y prósperos em todas servicios, as que puedan situações, que desarrollar más possam vínculos vender con sus melhor seus aliados, produtos, fortalecer sus desenvolver canales, melhores vínculos que com puedan seus desarrollar mejor aliados, crescer em vínculos seus con sus propios canais, empleados, que sus possam staff. desenvolver melhores La vínculos comunicación com y el seus desarrollo próprios de funcionários, narrativas seu ayuda staff. A a que comunicação e los o negocios desenvolvimento prosperen de en muchos ámbitos. narrativas Ahora nos vamos a ajuda os centrar más en la negócios parte de em financiamiento. múltiplos Este es el âmbitos. challenge Vamos de nos eso, focar aqui pero em financiamento, porque é um lo que challenge sobre aprendamos isso, o lo que mas o sintamos que acá vocês puede vão ser levar daqui usado en otros vai ser negocios útil importantes. em Así que diferentes mi âmbitos expectativa hoy também. con Então, Jime as es que minhas ustedes se lleven expectativas en de esta hoje sesión en com particular Rime é que vocês más possam levar dessa información, sessão em más particular mais herramientas informação, mais utilizables ferramentas que que ustedes las possam puedan poner en utilizar práctica na prática, en esta sesión en particular nessa sobre sessão cómo em crear narrativas particular, más en acerca de general. como Y criar después en la sesión narrativas que mais em viene, geral. E na más en próxima particular, sessão, cómo mais desarrollar especificamente más como el pitch, desenvolver o una de las pitch da herramientas sua narrativas organização, que que o es pitch muy é uma das funcional ferramentas y que usa un narrativas que é montón muito en todo lo funcional, que é es la muito búsqueda de utilizado financiamiento. na Entonces procura de hoy van financiamento. a ver que la reunión Então, tiene hoje vão dos ver fases, que a digamos. reunião Una en la tem que duas hablamos fases. más de A narrativas en primeira, onde general, falamos después de les narrativas em presento la geral, herramienta del pitch depois y después apresentamos a ferramenta do los pitch e últimos depois, 30 nos minutos, últimos vamos a 30 estar minutos, trabajando. vamos estar Voy a hablar menos yo y trabalhando, van a vou hablar falar más menos ustedes eu, vão y falar vamos a mais estar vocês. trabajando en los Vamos pitch estar particulares trabalhando de nos cada pitch una de sus particulares de compañeras. cada uma das suas Así que ese es un colegas. poco Então, essa digamos, el é orden, el a cronograma de agenda de la hoje, o sesión. Yo voy a cronograma da reunião. presentar, tengo Vou un PowerPoint, apresentar, digamos, eu tenho um que me PowerPoint ayuda a conversar con que me ustedes. ajuda a Lo voy conversar a com poner en vocês. pantalla y cada tanto Vou lo voy a colocar na mostrar. tela e, No se asusten, por no es que se momentos, rompió vou tirar nada. da tela. Claro, no es que Não, lo bajé não é que corriendo. tem que aconteça Es nenhum que me problema, nem ayudó, tenha es nenhum para que lo problema com veamos un isso. poco É más. para que
gente possa se ver melhor, para poder Agradezco a ver los melhor miembros que pueden, as suas tener caras. Agradeço as que ventanitas podem ter as visibles y yo las janelas puedo ver porque así me doy abertas e que cuenta eu posso si ver hay os seus interés, si rostos, no. porque aí De eu paso, posso veo ver un poco la se há cámara y interesse veo si hace calor, si e, hace e frío. eu posso cutucar um pouco também e ver aí se Engancho faz mi calor, se celular faz y frio. percibo qué es lo que Posso ver funciona vocês mejor. nos olhos. Entonces, bajo la Então, pantalla así nos vemos un poco eh, más. Y también les cuento que abro a tela pueden para hacer preguntas. poder ver Pueden hacer preguntas melhor vocês. a mí, Também yo podem estoy muy fazer atenta perguntas, a Rime eso. vai Pueden hacer ficar preguntas en el chat, atenta a pueden isso, levantar la podem mano fazer y perguntas hacer no un momento chat, de preguntas podem y levantar a respuestas. mão. Pero Vamos ter um también momento por de ahí hay perguntas e alguna respostas, pregunta mas que talvez tenha alguma muy pergunta acorde al que é timing que muito, estoy hablando, que se que requiere está como más muito conectada concentración com o ahí. que eu estou Bueno, les dejo a falando ellas levantar la e podem mano y colocar ver no si es chat ou posible la levantar a pregunta en mão e, ese se for momento. possível, Así vamos que atender no momento. no se inhiban. Igual ya me di cuenta Então, que nadie es acá muy encorajo tímido, vocês para participar. Eu pero sei que vocês não são pueden tímidas, mas perfectamente, la idea es que sea podem una conversación. perfeitamente Entonces, dicho falar. todo A ideia é que esto, seja uma voy conversa. a mostrar primero Então, un poquito de la pantalla. vou mostrar a tela. Voy a ponerla en pantalla completa, que creo que se ve bien. ¿Ven Acho que todo? estão vendo Sí, bem. perfecto. Bem, Bueno, acá, a ver si lo logramos. Perfecto. Bueno, estamos nuestro pitch, estamos nuestra nosso comunicación de pitch, nossa nuestra empresa, comunicação da nuestro nossa negocio, empresa, se nosso cuenta en un negócio se mundo conta num mundo donde todas las onde personas estamos un todas as poco pessoas desconfiadas estamos um las unas de pouco las otras. desconfiadas as umas das outras. No creemos tanto en Não lo que la acreditamos otra nos tanto no dice, que y a ese es outra un pessoa nos contexto fala, difícil para e esse é um comunicar. contexto Y al mismo difícil tiempo para estamos comunicar. en un Mas, momento ao donde hay mesmo tempo, como estamos num mucha guerra momento por nuestra onde há atención. O sea, muita guerra pela tenemos nossa mucho para atenção. hacer Temos y muito hay por mucha fazer demanda e tem muita de demanda a qué tenemos que mirar de y qué tenemos que escuchar. para onde temos que Tenemos estos olhar, o que celulares en la temos que mano que todo el ouvir, tiempo temos nos o está telefone na pidiendo mão algo, que o tempo todo ¿no? Nos está está nos pidiendo pedindo que alguma entremos a las redes coisa, sociales, que que entremos nas recibamos redes notificaciones, sociais, pero además que por ahí estamos olhemos para uma trabajando en la notificação. oficina y tenemos un correo Talvez interno y estamos los trabalhando emails, pero de no repente estamos en escritório, nuestra temos o casa y correio suena la interno, os puerta e-mails y llega un na nossa pedido casa, ahora que hacemos todas toca las a compras por campainha, chega e-commerce um y pedido, a dice hora el que fazemos perro y todas los as hijos y no sé compras por qué. e-commerce, Ahí todo el o tiempo están cão, os pidiendo filhos, o que tempo todo prestemos estão nos atención a algo pedindo atenção para y alguma tenemos coisa. poquito. E Nuestro temos tiempo de pouco atención tempo de es atenção. O limitado. nosso tempo de Tenemos atenção é una cantidad de horas limitado. Temos uma y quantidade de eso horas un poco nos abruma. En e ese é contexto abrumador. Nesse están también contexto, nuestros inversores, estão também os ¿no? nossos Están también investidores, nuestros estão financiadores, que também tienen os poco tiempo para financiadores. prestar Eles têm atención pouco tempo para y prestar están atenção como en una e especie estão de como nube, numa ¿no? De espécie de ruido, y névoa, tenemos que de poder barulho, e atravesar nós esa nube temos de que ruido y ultrapassar essa pasar. nuvem de Entonces, barulho e tenemos que passar. ser, Então, hay una temos premisa que que es que tenemos que ser temos muy uma premissa efectivas é que en la temos que ser manera de muito comunicar. efetivas na En maneira de nos comunicación nosotras comunicar. Em sabemos comunicação, que la nós efectividad está sabemos muy que a asociada afetividade a está tres muito cosas. ligada a três Una coisas. es esta Por um capacidad de ser breves, lado, porque como essa tenemos capacidade poco de ser tiempo, breve, necesitamos porque temos hacerlo pouco cortito. tempo e precisamos La otra fazer de es maneira que la efectividad curta. está A vinculada a ser efetividade entendidas, está a ser comprendidas, vinculada que com lo que a possibilidade de digamos ser el entendidas, otro ser pueda compreendidas. capturar el O que sentido de lo que nós queremos. falemos, que outro possa Y ahí, capturar o o sentido do sea, que si queremos nosotras dizer. estuvimos comunicando Daí, se nós arte, estivermos no comunicando importa lo que arte, el otro entienda, porque es não de libre interessa o que o outro interpretación. Cada entenda, uno porque y é de cada livre una piensa lo que interpretação, quiere. porque cada Ahora, um nosotros pensa o que queremos quer. que Mas lo que nosotros decimos el nós otro lo pueda queremos que o que comprender. nós falamos, Entonces o hay outro possa algo de, compreender. Então, bueno, tem ser sencilla, ser simple en ser nuestro conocimiento y simples tener una capacidad nesse de transmisión conhecimento e de ter lo a que yo quiero capacidade decir de para que el otro lo transmissão capte. do que eu quero falar Y para lo que o otro que outro o queremos es capture. producir ciertos E comportamientos, também ¿no? queremos Cuando produzir comunicamos certos acerca de nuestro comportamentos. producto o Quando servicio que comunicamos el otro sobre necesite, nosso ¿no? produto, Con queremos que nuestras o outro empleadas y compre. Com empleados nossos queremos hacer funcionários, ciertas cosas queremos en que relación eles a las façam tareas, que determinadas tengan ciertos coisas em compromisos, relação que à desarrollen tarefa, ciertas que tenham posturas. certos Y compromissos, cuando desenvolver determinada hablamos cultura. con los Quando inversores o falamos con los com bancos, queremos investidores ou que nos den ese bancos, queremos que crédito eles que nos deem esse inviertan en nuestra crédito, compañía. que Queremos que eles algo pase con lo que investem, comunicamos. Entonces investam no es em solamente una na nossa transmisión de companhia. información,
Então, não é Y hay una apenas a energía que uno transmissão está de informação, transmitiendo mas também para uma que el otro energia haga que a gente algo. Por está eso siempre transmitindo digo, para que o outro no faça se alguma traduce coisa solamente en com o esto que que eu llamamos falo. call to Não action, se que es traduz decírmelo, apenas no quiero que que lo chamamos hagas, call to sino action, también quer lo otro que dizer el otro claramente o pueda que hacer. eu quero Entonces, que o ¿cómo outro hacemos? faça, senão El também primer conseguir que o punto outro possa fazer. es Então, como empezar por fazemos? O primeiro clarificar bien el ponto contenido é de esclarecer o lo que quiero conteúdo transmitir. Y bem do esse que eu quero contenido, transmitir, e nosotras, esse si tuviéramos conteúdo, que dejar el nós, se seminario acá, tivéssemos que deixar o tendríamos que ser seminário felices si aqui, seguimos este slide, ¿no? Que es que cualquier ocasión de ficaríamos comunicación contentes só com transmitir requiere por esse lo menos slide. ser pensada en Qualquer estas situação tres de esferas. comunicação Y acá les requer pido ser pensada em que nos estas concentremos en três esto porque después esferas. cuando hagamos el Eu ejercicio peço de esta reunión concentração siguiente, nisso, porque este quando trabajo façamos o de exercício memorización de na tres reunião esferas lo seguinte, vamos a pedir esse cada trabalho día. de Entonces, parte comunicação em três del trabajo que esferas, vamos a hacer vamos pedir. juntos. Esta seria a tarefa, é parte do Cada trabalho que vamos pequeña, como desenvolver junto. chiquitita o Cada grande, ¿no? pequena, Una comunicación de pequenininha ou producto grande o una comunicação de comunicación súper produto ou relevante comunicação cuando me encuentre con el relevante, principal potencial quando me inversor de encontro mi com o compañía, principal no importa potencial la escala de la investidor da comunicación, minha tiene que empresa, tener não tres interessa a esferas. escala da Una comunicação, es sempre tem lo que quiero essas y lo três que debo esferas. decir. O que eu A veces quero hay e o cosas que que quiero devo transmitir falar. y a Às veces hay vezes há cosas que nada coisas más que eu necesito quero porque estoy transmitir, obligada mas a também tem decir, porque es un coisas que eu tenho a requerimiento, ¿no? obrigação de dizer porque é um Es requerimento, mandatorio, dicen. né? Entonces, É um esa es una. mandato. Habitualmente, cuando Então, uno está essa é preparando una uma. comunicación, Em se geral, quando concentra en a lo que más gente se está concentra, preparando uma comunicação, se ¿no? En lo concentra que nessa quiero y debo esfera. decir. O que eu Después quero, hay o una que eu segunda devo esfera dizer. E que tem uma es, ok, segunda esfera pero lo voy a que decir é, yo. beleza, ¿Cómo voy mas a estar yo vou falar presente en esa eu. Como comunicación? vou estar eu ¿Dónde está mi presente punto nessa de vista, mi comunicação? Onde vai experiencia, estar meu mi diferencial ponto de único vista, sobre minha este tema? experiência, meu diferencial único Acá sobre es a muy matéria? importante estar uno presente en la E aí é escena, muito importante presente en estar la cada comunicación, uma de vocês porque si no la presente na sensación es, ok, comunicação, porque senão mandame a folletos, sensação mandame é, ese tudo PDF por bem, mail, envie mandame un video, a informação, o porque ¿para qué nos PDF por estamos e-mail, encontrando si vos me no estás envia um acá? vídeo, O sea, cuando porque uno senão para que nos encontramos se você não está aqui. está Então, presente, quando a gente incluso cuando comunica e manda un está video presente, y mesmo quando honestamente es envia um presencial, vídeo ou funciona posta mucho numa mejor rede porque social, uno está funciona muito parte de esa melhor comunicación, porque uno quando es parte de esa a gente comunicación. faz parte Entonces, dessa está lo que comunicação. quiero decir, Então, está o pero que eu dicho quero por mí. falar, mas Y después la última falado por esfera, mim. que es una E esfera a que última nosotros tenemos esfera é uma conciencia, esfera na qual nós porque muchas somos veces decimos que comunicamos cientes, centrado en el estamos cientes, porque cliente, muitas que vezes tenemos una falamos que nos sensibilización del focamos otro, que no nos cliente, na importa, que tenemos comunicação, que temos empatía, etcétera, percepção do pero outro, que nos que muchas interessa, veces que temos no, empatia, o sea, mas muitas lo decimos, vezes pero pocas veces falamos ponemos en isso, práctica. mas muitas, Y es que esta poucas comunicación vezes nós tiene que ser colocamos de isso em valor para el prática. otro. E essa O comunicação sea, deve ser tiene de que valor para o incluir lo outro. que es Tem que valioso para el que envolver escucha. o que é de valor Si es para quem solamente está acerca de lo que yo te ouvindo. quiero Porque contar, se é só bueno, es como apenas sobre hablar o que con un eu quero adolescente o un contar, é como falar adolescente com en um la hora de la cena, adolescente, uma ¿no? No adolescente sucede la na hora do conversación. jantar. O sea, Não tiene que acontecia a tener algo conversa. de lo que al Tem otro que le ter importa. alguma coisa do Entonces, que o en la outro está intersección procurando e de importa lo ao que outro. quiero decir Então, na y debo interseção decir, do que eu quero dicho por mí, falar e devo pero que es de falar, valor para el falado otro, por mim, ahí mas de está la valor para o idea de lo que outro, puedo aí comunicar. está a ideia do que Y a eu veces posso uno sabe comunicar. lo que es de valor de él para el otro, E às porque vezes tiene você mucha sabe o información que de é mercado, valioso porque para o outro, porque tiene você inteligencia de tem mercado, pesquisado o conoce al otro, mercado, etcétera. tem Y a inteligência veces de no, no mercado, sabe conhece o outro, e lo outras que es de vezes valor não. para el otro, O lo que não intuye. se sabe o que é de valor para o Entonces, ¿qué outro. É hace? Bueno, intuído. hace como una especie E de então, o que fazer? portafolio de Uma espécie opciones de de lo que sería de portafólio de valor para el otro opções do que seria de valor y para o outro ofrece esse e valor oferece esse valor intencionalmente. Y de esa forma, intencionalmente. lo que pasa Essa del otro forma, es que el otro o que por ahí, acontece, no, o uno que é no es bom el target, no, é no que encuentra exacto talvez lo que al otro le você não, importa, não dá no pero el target, otro percibe não nuestra acha intención exatamente y o que nos lo importa perdona para o y nos outro, deja seguir e o intentando outro percebe a nossa encontrar ese valor intenção, perdoa e juntas. deixa a gente continuar Entonces, una tentando ocasión de procurar esse comunicación valor bien juntos. delineada tiene lo que Então, quiero decir, uma dicho por ocasião mí, dessa comunicação que es de valor para vem el otro y en é, esa intersección feita, eu sucede quero una dizer, idea. feito por Y mim, esa tem que idea ser de es la valor que va a para o ser outro. E essa el interseção tronco, acontece
nessa interseção el acontece uma corazón ideia. de la E comunicación. essa ideia vai Entonces, ser el pitch a parte mais o importante, una o coração da presentación comunicação. Então, o o el kickoff pitch ou del qualquer outra año apresentação, o ou o una kick-off do ano, conversación ou uma interna conversa o una reunión con interna, un cliente ou uma va a reunião tener com o una idea cliente, troncal vai ter uma que va a ideia llevar adelante esa conversación y yo digo central, que se va a que parecer vai a un levar pino esa adiante essa conversación, porque las conversa e conversaciones vai se parecer efectivas com um tienen pinheiro, esta porque as imagen, pero uno conversas puede estar en muchas efetivas têm essa conversaciones, imagem. ¿no? Você pode Por estar em ejemplo, una muitas conversas, sobremesa, por y esas exemplo, conversaciones, uma la conversa imagen es depois la do imagen de un almoço, árbol frondoso, e ¿no? essa Donde yo te imagem é cuento a de um esto, te cuento árvore esto, te cuento frondoso. Eu esto, te falo de cuento uma esto, coisa, y falo está de bien. outra, falo de Pero bueno, outra, estas e está muito conversaciones que bem. nosotros queremos Mas que essas pasen en el conversas embebido, que donde del otro lado no hay nós tanta confianza queremos que quizá, aconteçam, donde que talvez do necesito outro esa lado não tem tanta efectividad, la confiança e eu forma de preciso esa dessa conversación se parece efetividade, más a la de a un forma pino, dessa donde yo conversa tengo se una parece idea mais à de um troncal y pinheiro. después Eu tenho todas uma las otras ideia cosas que voy a contar central son e como depois todas as argumentos o outras coisas que eu sostenes, vou, ramas das que quais eu vou construyen falar, esa são imagen de pino. argumentos, Y são lo que os no construye galhos que no lo constroem essa traigo, ideia do va a pinheiro. ir a E o que otra não serve para conversación. construir, eu Entonces, não cuando falo. uno Vai para delinea, outra digamos, conversa. describe, Então, quando desarrolla ese você contenido, va a descreve, pensar, bueno, ¿cuál es desenvolve la esse idea troncal? conteúdo, ¿Y cuáles son você las vai otras pensar, bem, ideas qual que é a ideia soportan central? E esta idea quais troncal são y essas la que outras forman ideias de que conjunto, dão que es la que yo apoio a quiero essa ideia transmitir? central Y lo que e dá no, essa imagem de um no lo cuento. conjunto Y lo que contaré eu en quero otra transmitir? oportunidad. E o que não é assim, eu Porque não falo. detrás Vou contar em uma outra de oportunidade. la idea, Porque ¿no? por De que trás uno dessa tiene que contar ideia, todo en você una não tem que comunicación, contar está como tudo la numa conversa. sensación de que la comunicación es una especie Aparece a de bala de sensação de que a plata y que comunicação é si uma no le di en espécie el de blanco en esta oportunidad, bala de es ahora prata. o E se eu nunca. não de Y yo no digo no que las oportunidades branco, no alvo, abundan, nessa oportunidade, é porque ustedes agora ou podrán en un nunca. E eu não matchmaking, estou esa dizendo que as oportunidad es una oportunidades não oportunidad sejam única, pero el muitas. mindset, en la manera en que É, nos acercamos, mas o el tipo de mindset, modelo a mental con que maneira nos que a gente acercamos a se, esa que a gente comunicación, no es aborda, el o tipo modelo de de bala modelo de mental com que plata, nós sino abordamos essa lo comunicação, ideal, o não lo é que um nosotros modelo de bala sugerimos de como mucho mejor, prata. es pensar que Mas o esa ideal comunicación lo é o que que tiene que hacer es e o que nós establecer una sugerimos conexión é muito melhor en el pensar cual que essa nosotros abramos comunicação una puerta é para seguir estabelecer uma conversando conexão. quizás Nós toda la temos que vida, abrir uma porta para ¿no? talvez Donde conversar lo que a vida despertemos es una inteira. curiosidad Nós para temos seguir que sabiendo más, despertar uma para querer curiosidade volver a para continuar encontrarnos. sabendo Cuando ainda uno encuentra mais, un socio, querer ter digamos, en este vontade caso de el nos encontrar inversor, que es una novamente. Quando manera de você socio, encontra digamos, es um alguien con sócio, el cual vamos a um seguir parceiro, vinculándonos nesse todo el caso, tiempo y um donde tenemos que investidor, abrir esa é puerta uma das a maneiras, querer seguir nós encontrándose temos con que nos nosotras. vincular o tempo inteiro Ahora, e eso temos no que abrir significa que essa no nos porta tenga que dar información para que queira sustantiva continuar en se ese encontrando com momento, nós. Isso não significa pero que a gente sí tenha que dar implica que no lo informação tenemos que substantiva atiborrar nesse de momento, mas contenido porque el otro se implica va como empachado, lleno de cosas requer más y no puede não como falar conteúdo hacer una demais, porque o outro vai diferenciación ficar cheio de que nosotras por entendemos qué es lo demais. E importante y qué es lo que no. não dá Que para fazer nosotras uma tenemos diferenciação. criterio de Nós temos que prioridad. entender o que é Y eso es importante e o lo que que el não. otro Nós en temos que gran ter esse parte critério de está tratando de prioridade. analizar É cuando o se que o conecta outro, em con grande nosotros. parte, Entonces, está estas tentando personas analisar quando conocen su faz negocio bien, a conexão estas com nós. personas Essas pueden pessoas entender qué es lo conhecem seu prioritario y qué es negócio. lo que Essas no. pessoas Estas podem personas entender o que é entienden cuál es mi prioritário rol e y en qué nos não. vamos a Essas pessoas complementar, entendem ¿no? qual é a minha Entonces, função e no qual necesitan vai ser o saber nosso todo, complemento. necesitan Eles não entender precisam que saber de tenemos los tudo. criterios Precisam suficientes saber para que nós temos reunirnos, os ¿no? critérios Para suficientes amalgamarnos en una para buena nos reunir conversación. e nos conectar numa Entonces, boa dicho conversa. esto, buscamos esas Falado conversaciones isso, que son como un nós pino. procuramos essas conversas que sejam como um pinheiro. Y el otro punto que E um decíamos outro era que ponto queríamos que el otro haga importante algo, é que ¿no? o Que outro en función de lo faça que alguma nosotros coisa le em função contamos, do que actúe. nós Y contamos, acá hay un do outro punto, lado es eles que las ajam. personas actúan en base a Tem sus aqui recuerdos. temos um No ponto. As actúan pessoas solamente en base agem a sus com experiencias. base no que ¿No? Nosotros lembram, por ahí nas suas ahora tenemos una lembranças. experiencia interesante. Ustedes dicen, Por exemplo, nós aqui qué temos uma interesante lo que experiência dijo Mariana, qué interessante. Vocês lindo podem que dijo falar que Jime, interessante o que a Mariana etcétera. falou, que Pero lindo o se que falou o van del Rime, Zoom mas y vocês no se acuerdan vão nada. embora do Zoom Si no e se não se acuerdan lembram de nada, no nada. pueden E se implementar vocês más. não se lembram de nada, não Hay vão conseguir algo que está implementar vinculado nada. con el Tem uma recuerdo que es lo que coisa que lleva está a la acción. vinculada com as Si yo lembranças, que é o
que recuerdo de las leva à cosas, puedo hacer ação. cosas. Se eu lembro Entonces, das pero coisas, ¿cómo eu posso recordamos las fazer personas? coisas. Mas como Bueno, las a gente personas lembra,
Bem, biológicamente, as ¿no? pessoas, Nuestro cerebro biologicamente, no no nosso recuerda los datos cérebro, não racionales lembramos solos, dos los dados recuerda racionais asociados a sozinhos. emociones. O sea, el Lembramos cerebro es como que eles puede guardar associados a mejor emoções. O cuando una cérebro información racional se une consegue con una información salvar melhor, emocional. guardar melhor essa informação Entonces racional quando necesitamos comunicar é información ligada a uma racional, informação pero también emocional. emociones. Precisamos então dessa Y por eso informação decimos que sin racional, mas também emociones de la emoções. comunicación Por no isso é que nós funciona. falamos que se Entonces es a súper importante informação não vai que funcionar se ela esos não decks que emociona. nosotros É muito preparemos, que los importante que pitch que esses decks, que os preparamos, nossos todo pitch que contengan toda la preparamos, información contenham racional toda que essa informação satisface las necesidades racional que racionales de la satisfaga persona, as pero que necessidades también esté racionais das pessoas, diseñado y esté mas também contenido esa que información emocional seja que hace que planejado la e persona la pueda contenha essa recordar y informação pueda decir, emocional que faz com que sí, es as pessoas Margarita possam la que lembrar e tiene falem, el sim, ela é a desarrollo Margarita que tem inmobiliario de o tal zona, desenvolvimento ¿no? Y me la acuerdo imobiliário de porque tal se área. presentó la E oportunidad eu que era me una lembro porque oportunidad ela apresentou uma espectacular y oportunidade además con la que era uma energía oportunidade necesaria para llevarla a cabo, incrível e, aliás, ¿no? com uma energia necessária Entonces, para hay algo de la eh, información emocional que implementar. Então, tem nosotros no alguma podemos dejar coisa da de lado. informação emocional que nós Y não esto es podemos como deixar una de trampa, a veces lado. en el caso de las Às vezes é mujeres, como uma armadilha porque no como a caso das nosotras se nos mulheres, atribuye mucha porque como emocionalidad, no nosso caso es como que, as outras como si pessoas fuera algo atribuem para as mulheres despectivo, muita ¿no? Como que, bueno, emocionalidade, si é como se nosotros fosse uma coisa solamente... Y entonces despectiva. es como que nos pasamos de rosca, nos Então, pasamos al nós otro lado, y vamos para entonces o es outro solo extremo. racionalidad lo que Então, somos ofrecemos, só porque si no vamos a racionalidade. quedar poco Oferecemos só profesionales. racionalidade, porque de Y outra entonces forma nós ficamos perdemos como um pouco impacto. profissionais. Ni E un aí extremo ni perdemos el o otro, impacto. ¿no? O Não tem que sea, ser de nenhum hecho, extremo la nem o emocionalidad outro. es una De fortaleza fato, a nuestra. emocionalidade é La uma tenemos que força. sostener y esa Nós es una temos manera que femenina, en el manter mejor de e los é uma sentidos, maneira de presentar la feminina, no información, melhor do de lo más sentido, de potente que apresentar a tenemos, informação. porque la É das coisas emocionalidad mais genera recordación y la poderosas que nós recordación temos, lleva a la porque a acción. emocionalidade Entonces, gera lembrança pero e a obviamente que se lembrança tiene que leva para a complementar, o sea, ação. tiene que estar lo Mas, racional logicamente, isso tem que inteligente, ser interesante complementado com o puesto, porque racional, solo lo inteligente, emocional no interessante, funciona. porque Entonces, o es como emocional información sozinho más não emoción. funciona. Então, é informação, informação De mais esa emoção. manera es que se E produce dessa esta maneira recordación y eso es lo é que que, lleva a la nós, acción. é que é produzida a Y el lembrança e isso vehículo leva à ação. que encontramos E o para veículo reunir que estas nós emociones son las achamos historias. para Cuando nosotros reunir essas contamos emoções são en as términos de una histórias. Quando narrativa, nós contamos funciona mucho mejor. uma Y história em una termos de las de cosas que también narrativa, funciona sabemos muito es que melhor. E uma las das coisas emociones que nós negativas y também las sabemos emociones é que as positivas llevan emoções a la acción, las negativas dos, e positivas levam à pero hay ação, as algunas que duas. generan Mas mucha tem más algumas recordación y son mucho que más geram atractivas, muita ¿no? mais Una lembranças es e la são muito mais sorpresa, atraentes do que outras. que Uma é a algo te surpresa. sorprende, Quando que uma coisa resulta surpreende original y você, tiene un atractivo resulta, você particular y acha genera mucha original, tem mayor um recordación, atrativo y entonces es particular e gera interesante decir, uma bueno, yo lembrança en este maior, pitch, é ¿dónde los interessante voy a falar bem. sorprender? ¿Qué va a Com esse aparecer pitch, de lo que no está aqui eu vou esperado? surpreender eles, ¿No? vai aparecer ¿Qué es alguma coisa antiintuitivo de que lo não que yo esteja estoy que não seja contando? esperado. Eu Entonces uno vou, dice, hace su checklist y dice, você lo que faz quiero o decir seu dicho checklist por do mí y es de que valor eu para el quero otro. dizer, que seja de Y valor para o además, outro, ¿dónde lo e sorprendo? também onde eu vou Además, surpreender. ¿cómo demuestro mi empatía? Que yo Também entiendo como cuál es eu la posición del otro, qué apresento a le minha preocupa, empatia, cuáles son sus intereses, que ¿no? eu Que soy demonstrar capaz que de eu ponerme en sus entendo zapatos. o Esa es posicionamento otra do outro, as preocupações do emoción que outro, os produce una interesses. Essa recordación é uma outra muy emoção que necesaria. produz uma La lembrança otra, las otras necessária. dos quizás E no as son outras tan duas, talvez literales las não palabras, ¿no? sejam Una es tão singularidad, la otra es literais as poética. perguntas, uma é singularidade e a outra é Y poética. la singularidad es esa E emoción a que uno te singularidade é essa permite recordar que emoção un momento que fue único. permite você lembrar que o ¿No? momento foi Es único. esa sensación de, Essa bueno, me sensação de encontré que, con bem, Sara o me encontré eu con Ámbar falei com Sara, y com fue un Âmbar, momento e foi um especial, distinto. momento especial, diferente, Fue un momento real. foi um momento real, Que es esa, es que la é idea de a que este momento es ideia de único e que esse irrepetible momento y lo é que pasa en único, este é momento irrepetível. es un E o momento que de acontece nesse presencia, donde momento é um momento de en este caso presença. los E, inversores bem, nesse o caso com os la empresa de servicios investidores, financieros está as ahí, empresas de entonces serviços se encuentra una financeiros persona con una estão aí. persona.
y que é eso que onde pasa en ese momento é um encontro entre uma pessoa e no outra. E o que podría acontece suceder en nesse ningún otro, momento não ya, como poderia acontecer ahora, em nenhum como outro ahora momento. estamos Como agora, né? 78 mujeres Nós estamos aqui reunidas en 78 este mulheres Zoom, reunidas nessa reunião en de este Zoom, horario, en este nesse horário, momento, nesse estamos dando momento. un pedacito de nuestra Estamos vida acá. oferecendo Yo estoy acá um tratando pedacinho da nossa vida de aqui e llegar eu a estou ustedes tentando y que ustedes sientan chegar até que vale vocês la e que pena, vocês sintam que isso que es vale a pena, necesario, que es que é útil necessário, que é útil, y que ustedes perciban que pongo todo de e que mí vocês para que esto pase percebam que eu estou dando y que este tudo momento de es mim para que isso irrepetible. aconteça e que Esa esse momento sensación é de irrepetível. que Essa es sensação magia, ¿no? No va a de pasar que de nuevo, é no va a haber mágica. otro momento Não vai como acontecer de este. novo, não vamos ter outro Bueno, momento como esse. bueno, de que esta es la Vem oportunidad, este es el de que encuentro. essa é a Esa oportunidade, esse é o sensación de que uno encontro, se essa encontró con sensação de que otro, você eso le da la se encontrou com singularidad, o outro, ¿no? Y isso, esto es súper isso é a importante porque es lo que hace singularidade. que, E isso é bueno, super si vamos a importante ser porque vai socios y si fazer vos me com vas a que, dar bem, dinero se y nós si vamos voy a ser tener que devolver parceiros, y se vamos a você tener vai una dar confianza y dinheiro vamos para a mim, eu vou establecer este vínculo reembolsar juntas, para você, vamos nos ter uma hemos confiança, vamos encontrado estabelecer que hay dos um personas vínculo que son juntas. capaces Bem, de temos reconocerse. então duas pessoas que Y são capazes de ahí, se yo a reconhecerem. veces el ejemplo que uso E es às vezes o como exemplo que eu que no es uso lo mismo é, ver el Cirque du Soleil não é a en mesma coisa Netflix, ver, que assistir o uno Cirque du lo ve, Soleil ¿no? na Netflix, que você Bueno, los vê acróbatas, y está e todo bien, y es os lindo, es bello, ¿no? acróbatas, Pero es como e que é no se tudo te para muito el lindo, corazón. muito En cambio, incrível, mas distinto es não cuando lo dá para ves al parar o circo del coração. circo, ¿no? Y está No, ahí las no acróbatas, entanto, salta y a é uno un poco diferente se le quando para você el corazón, vê aunque o sabe circo que va a no salir circo, todo né? bien, O porque o hay acróbata algo de salta, riesgo que pula, está e tem sucediendo alguma ahí coisa que que para o uno coração. percibe. E que você, Y embora você la saiba singularidad que tudo está vai sair bem, tem asociada uma coisa a de tomar esos risco do que pequeños está riesgos acontecendo aqui. calculados, Então, a que es el riesgo de singularidade la vulnerabilidad y el riesgo de la se associa presencia, a tomar esses ¿no? De pequenos estar ahí. riscos calculados, Y né? eso Um es súper risco importante y pasa en em todo, relação com a en todas las relaciones de vulnerabilidade, um risco em comunicación relação com a funcionan. presença, de estar aí Por eso uno presente. dice, Isso é es super importante. mejor cuando es genuino, es É por auténtico y isso es nós também falamos espontáneo. que é melhor No quando uma coisa é porque sea genuína, bueno decir autêntica, cualquier cosa y estar espontânea. Não porque seja improvisando. bom El falar valor que qualquer está coisa e atrás estar de eso, que improvisando, no hay que mas o valor por confundirse. trás disso, Porque que lo não tem que preparado ser es mejor, confundido, va a salir porque mejor. o Pero el preparado é valor que está melhor, vai atrás de esa sair melhor. sensación de la Mas o valor espontaneidad por es trás el dessa riesgo. sensação da Entonces, espontaneidade é o uno tiene que risco. poder poner el riesgo en Então, otras você tem cosas, que donde uno lo conseguir pueda colocar o manejar risco em mejor, donde outras uno lo pueda coisas que gerenciar você bien. possa Por ejemplo, en eh, esta autenticidad de administrar la melhor. presencia, de Por estar en exemplo, el nessa lugar. autenticidade De da cosas muy presença de chiquitas, de no estar estar no mirando el lugar. celular, de mirar a Coisas los bem ojos, simples, não ¿no? De estar olhando para o ocuparse de celular, conocer olhar a para os la otra olhos, o al otro. se encarregar de Entonces, conhecer a outra ustedes, pessoa. una de las emociones Então, más essa é uma das importantes, emoções mais que es la que importantes. produce É la a que presencia y la produz capacidad de gerenciar ese a mínimo riesgo, presença, a capacidade hace irse de presente en el administrar lugar. esse risco, Y la otra es la de poética. se La fazer poética es presente no una lugar. E a outra sensación, é a una emoción poética. que É uma dice, sensação, uma ay, yo emoção siento que lo que que dice diz: está Ah, unido eu en forma sinto y que o que contenido. está dizendo está Percibo ligado em la forma e em comunión conteúdo. Eu entre percebo, el eu decir y el mostrar percebo y que se a den y comunhão entre o que suceden é bien. dito e o Y esa que belleza eu te produce una estou sensación que te vendo. genera Bem, essa recordación. beleza Que, produz y uma también por lo sensação opuesto, que uno gera se acuerda de lembrança. lo E que também no o oposto. coincide, de lo que Você tira. também ¿No? lembra Dice, das esta coisas que persona me não habla de un proyecto coincidem. súper simple y Essa me muestra pessoa un está falando de um Excel súper projeto super enmarañado. simples, mas está mostrando um Evidentemente, ese Excel proyecto no es super tan simple, complicado. ¿no? Como que Então, cuando é forma y claro que esse projeto contenido não é se tão simples. divorcian, yo también Quando forma e percibo y la conteúdo sensación que não vão tengo da mão, es eu de percebo insatisfacción, e tenho ¿no? Entonces, uma o sensação de la satisfacción insatisfação. de que esté contado de la Então, manera a adecuada me satisfação de que permite recordar que esteja sí, ese narrado de proyecto maneira redondito adequada funciona. permite Y lembrar cuando está e sentir contado, que divorciado, esse forma projeto de contenido, funciona. siento este E proyecto quando no me cierra. é Por eso no es contado que por una de cuestión de formalismo forma uno se diferenciada o ocupa de conteúdo la e a cuestión forma, não dá estética de para las fechar. presentaciones o de las palabras o de Por administrar el isso, tiempo a o gente tener não una buena se narrativa. ocupa da Lo questão do hace para que el formalismo, otro perciba estética, la para que outro redondez, possa digamos, de ese proyecto y perceber que lo que sienta que o funciona bien, projeto de que es como funciona un relojito certo, que que é anda. como um relógio que Entonces, funciona. esas cuatro Então, emociones, essas quatro sorpresa, emoções, empatía, surpresa,
empatia, singularidade e poética. São emoções que funcionam muito bem. Márcia, queria fazer uma pergunta. Bueno, buenos días a todas y Bom muchísimas dia para gracias por todas, este muito espacio. obrigada por Muy esses agradecida. espaços. No es tanto una Realmente consulta como muito un comentario agradecida. Eu queria fazer um comentário para aportar um grão de areia no que estão pero me apresentando. parece que igual una historia debe Uma tener un hilo história deve conductor ter um coherente, fio ¿verdad? condutor Que vaya coerente, né? desarrollando la Que idea, que vá desenvolvendo a ideia, amadurecendo, e quando a gente finalizar essa apresentação, que a pessoa que está ouvindo faça uma ideia muito clara do que a gente está Parece procurando. perfecto y justo me desvío porque Perfeito. ahora voy a hablar de eso. Você deu justo Primero vamos a hacer no que eu vou esas tres falar esferas y el proximamente. otro paso Em para começo, fazemos construir la essas três historia esferas, e o es seguinte passo para pensar construir a todo ese história contenido é pensar todo esse visualmente en algo conteúdo que llamamos un mapa visualmente mental. num Voy a mapa mental. compartir. Vou compartilhar Y después vamos a hacer ese e hilo depois conductor vamos fazer esse que bien fio decía condutor Marcia. que bem falou Estos a son, o Márcia. sea, esto se puede hacer Isso intuitivamente. pode ser Yo realizado perdón, intuitivamente. no estoy logrando pasar. A ver Ai, não si estou ahora sí. conseguindo passar. Ahora sí. Agora sim. Como les decía, se puede hacer Como falava, intuitivamente. podemos fazer Nosotros le vamos a dar intuitivamente, una mas nós metodología que vamos puede dar usar uma esta u otra. metodologia que podem Pero usar lo más essa importante, outra, mas decía o mais Marcia, que importante, lo o que que falava a contamos tiene Márcia, que o que funcionar dentro de una contamos tem historia. que El vehículo que funcionar dentro de uma encontramos história. más O veículo que relevante, más encontramos útil, mais desde relevante, los mais siglos de los siglos, útil, amén, desde que la desde o século dos humanidad se séculos, unió desde que alrededor del fuego, a puede transmitir la humanidade información con reunida ao redor do emociones fogo pode iluminadas dentro de una transmitir a historia, informação ¿no? com Con emoções ese ligadas a vehículo. uma Y la história. historia es lo Com que esse une veículo, porque a história é o que datos y emociones. liga Las dados e historias son datos emoções, con alma. falamos que as histórias são También lo que dados com sucede alma. es O que que cuando uno lo acontece cuenta en el marco de una também é que quando historia, a con un gente conta no inicio, un marco de uma desenlace, ¿no? história, com Cuando yo início empiezo así, le e um pongo un título a la desenlace, bom, historia, hay quando a algo gente que coloca um título sucede na que história, tem por un uma coisa que ratito acontece que se por um suspende la instante incredulidad. se suspende a ¿Y qué significa incredulidade. esto? Que cuando uno cuenta una O historia, que significa por un isso? Quando ratito, a gente todo lo que conta uma está história, por dentro um de las momento, premisas de tudo que esa está historia dentro das puede ser premissas dessa cierto. história pode ser Les voy a verdadeiro. contar una pequeña historia, Vou contar uma un segundo. pequena história, um segundo. Hace unos años, Há alguns post anos, pandemia, unos pós-pandemia, amigos uns nuestros amigos se casaron con Jime casaram y se fueron a e Cancún foram para, viajaram para de luna de Cancún miel, ¿no? de Se lua de casaron mel. con anillos, Casaram todo com anéis, como tradicional. tradicionalmente. Y se fueron de luna de miel, comieron en un restaurante Foram de lua de y después se mel, metieron al jantaram mar. num restaurante Con e tanta depois mala suerte, mergulharam no a él mar se le cayó com el anillo tanta má al sorte que llevar ele ese tesoro al perdeu o mar. Vieron anel, que ahora el mar, caiu el no Caribe está con mar. mucha Vocês viram sargazo, que o muchas mar algas, ¿no? do Entonces Caribe tem muita no lo encontraron. alga, está Lo sujo e não buscaron, conseguiram buscaron, buscaron encontrar. y no lo Procuraram, encontraron. procuraram, não No lo encontraram. encontraron y pidieron Não ayuda a encontraram e pescadores. pediram ajuda para Nunca. pescadores, Perdieron. mas não conseguiram. El año Perderam. pasado No ano volvieron passado, a Cancún, voltaram al a mismo hotel, Cancún, mismo ao lugar, mesmo hotel, mesmo aniversario, local, comida, todo, aniversário, y pidieron a comer comemorações, esos e pescados que vienen pediram esses completos, peixes que empanados pero vêm completos, completos, y empanados, mas se los completos. sirvieron y él lo partió al medio. Serviram, ele Y en el medio, cortou ¿qué no había? meio, e no meio que tinha. Bueno, yo sé que ustedes están pensando Eu sei que por un vocês estão segundo, pensando, uno por um dice el segundo, anillo, ¿no? Y después a dice, gente no, el pensa o anillo no anel, está e ahí, depois ¿no? pensa, Porque não obvio que pode no está, ser. porque cómo va a estar 2 años después, Obviamente cómo va a não estar en está. un Como mar vai donde van a estar tener 2 anos cortado todo, depois eso no num puede suceder, peixe? por Como supuesto no tudo isso não estaba el pode anillo. acontecer. Pero Obviamente o anel lo não que sí estava, mas o que pasa, que es lo sim que ejemplifica acontece, esto, es que o que cuando uno exemplifica cuenta essa una história, que historia, quando a por un gente narra ratito uma hasta história por podría um estar el anillo segundo, ahí, até podia ¿no? O ser que sea, esteja o anel en lá, la né? premisa de la historia Porque estaba na implícita premissa esa da posibilidad, história estava ¿no? envolvida essa Porque también puede possibilidade. pasar, porque
Porque também pode, quando a gente assiste o filme de Harry Potter, um pássaro pode trazer uma carta. Quando você assiste a Guerra das Galáxias, uma espada pode ser uma arma letal de luz. E é assim porque é verossímil para essa história. Mas por isso, quando a gente conta uma história, porque durante um momento a gente acredita no que acontece dentro dessa lógica. Agora, vai acreditar a vida toda? Não. Você sai do cinema e já não acredita mais. Você acredita durante esse momento. Acontece que esse momento é poderoso. Quando as barreiras caem, o que você pode fazer é apresentar uma coisa que o outro não nem imaginou. E nesse momento que tem tantas lacunas, que as pessoas estão tão desacreditadas, que não conseguem acreditar, é importante para poder mostrar uma realidade nova, uma oportunidade, que a barreira esteja baixa. Então, quando a gente conta o pitch, a história, e baixa essa barreira, tem a oportunidade de mostrar uma coisa diferente que o outro possa ver. E isso, depois, o que a gente vê, não pode deixar de ver. Por isso, eu falo para vocês, não pense no elefante. Não tem forma de não pensar no elefante. Quando uma pessoa vê uma coisa, não consegue deixar de ver. É como quando a gente recebe essas imagens de isso é um coelho ou isso é um pato. E você viu primeiro o coelho, mas se falam, não, é um pato. E depois de que eles falam, você vê o coelho e o pato. Isso é super importante porque aparece a possibilidade, a opção o que nós apresentamos aparece como opção. Isso garante que vão escolher? Não, mas aparece no cardápio de opções, aparece entre as alternativas a nossa proposta. Então, contar o que nós queremos dizer no marco de uma história permite baixar as barreiras, apresentar uma opção nova e que essa opção entre dentro das possibilidades que o outro está contemplando para decidir. Isso é super relevante, por isso é tão poderoso contar histórias quando apresenta, por exemplo, a sua história de negócios. Pegar isso de que nós podemos usar esse momento para mostrar o diferente. A outra coisa que nós devemos fazer é nos permitir encapsular os conceitos. Eu quero contar toda uma história de um negócio novo que tem muitas aristas, e quando eu organizo num início um desenlace, você pode observar como uma ideia única e não tem que entender a complexidade. Você encapsula. Isso é um poder muito importante. As histórias aportam maior síntese e permitem estar prontas para todas as ocasiões todas as questões de comunicação, onde talvez não tenhamos tempo para se preparar cada vez. Pode passar. Agora vocês vão ir para essas situações de matchmaking. Bom, são ocasiões muito preparadas, vamos ter tempo para fazer. Mas tem outras ocasiões que são mais improvisadas ou que a gente não tem tanto tempo de cheirar. Então, quando a gente já tem uma história internalizada, pode executar em diferentes espaços e pode contar de qualquer maneira, começando por o início, pelo final, pelo médio. É como quando a gente conhece muito bem um filme. Não sei de que filme vocês gostam. Um filme famoso, Toy Story, sei lá. A gente sabe bem como é o começo, o médio e o final, e pode começar desde qualquer parte. Assim, vocês deveriam poder contar a história da sua organização e do seu negócio, pelo começo, pelo médio, pelo final. Isso permite que, em qualquer ocasião, eu possa entrar na conversa bem.
Como Yo les dije, vamos a fazemos? tener las tres Eu esferas. falei, vamos ter as Lo que quiero três decir, esferas. dicho por O que eu mí, quero es de valor dizer, para el dito otro, por y eso me mim, genera que é de una valor para o idea. outro, isso gera uma ideia. Una de las formas de empezar Uma das es decir, formas de bueno, mi começar é negocio está dizer, en un bom, territorio meu de negócio está conversación, dentro como de si um fuera un território mapa, de conversa, como ¿no? se Forma fosse um parte de cierto mapa. espacio de Faz la parte de conversación, um espaço da donde conversa, onde primero voy a como establecer, bueno, primeiro cuáles son vou como las grandes estabelecer áreas, quais as grandes ¿no? Ustedes me dirán, áreas. bueno, no sé, yo estoy en Vocês un poderiam me negocio, dizer, por exemplo, eu tengo estou una num clínica, negócio de. Eu tenho uma que clínica hace cirugías, que o faz estoy en el negocio cirurgia. de la salud, Estou no negócio da pero las saúde. cirugías que Mas as hacemos son de cáncer cirurgias de que mama. fazemos Entonces são estoy de en el negocio câncer de la de salud y en el negocio oncológico, peito. pero además estoy en el Então, estou negocio no de las negócio da mujeres, saúde e no negócio porque el oncológico. cáncer de Mas, mama além disso, actualmente é es o negócio legal. das mulheres, porque é uma questão das mulheres. Y estoy también Estou também, probablemente en el negocio de la provavelmente, no prevención negócio da habitualmente, ¿no? prevenção, habitualmente. También quizás estoy en algo del Também negocio del real talvez estate, porque tengo esteja que no negócio do comprar real estate, porque eu tenho espacios, que no comprar tengo solo esta espaços, clínica, capaz não tengo tenho otra. apenas essa Bueno, clínica, ¿cuáles son talvez esos tenha territorios? outras. Então, quais También mi os conversación es territórios? sobre Também a management. O minha sea, cuando un conversa é inversor me va a sobre preguntar, bueno, management. pero ¿cómo Quando um gerenciamos? investidor me perguntar, bom, Entonces, como también tengo que saber gerencio esse sobre negócio? Então, eu management, também marca tenho que empleadora, saber sobre cultura, no sé, management, recursos humanos. Hay todo un grid mundo del cual forma parte de empregadora, mi territorio de cultura, sei lá, tem conversación. Entonces, recursos la humanos, primera tem cosa todo que mundo que faz uno parte dos es meus importante que territórios de sepa es como conversa. ubicarse en Então, un a mapa, primeira ¿no? coisa que eu ¿Dónde está devo mi negocio? saber ¿Cuáles son los territorios de é conversación que localizar-me ese no negocio mapa. Onde despierta está meu y que negócio? yo Quais os tendría territórios de que poder conversa que esse manejar? negócio Porque es envolve, que eu mi deveria mundo. poder Y entonces manipular, del porque otro esse é lado hay una o meu expectativa que mundo. yo sepa de Então, do esas outro cosas que son mi lado, mundo. há uma Es como expectativa de si a que mí eu me saiba preguntaran, sobre essas coisas Mariana, que ¿vos são sabés de meu mundo. comunicación? Y yo É dijera, no, como no, que yo se solo alguém sé de me las estructuras de perguntasse, pitch, você de sabe de comunicación, no me comunicação? preguntes, Não, eu apenas pero no me sei de preparé. pitch, mas de ¿Cómo? comunicação não, porque Se eu não supone me que de eso vos preparei. sabías, Mas ¿no? como? Porque ese es É, tu negocio. você deveria Y saber de porque esse é o marketing, ¿sabés, negócio. Mariana? Y E bueno, de no sé de marketing, você marketing, sabe? pero algo sé, Não, não me que dedico a me marketing, mas ocupo de ese alguma coisa eu mundo, ¿no? sei, porque me Entonces, hay ocupo desse algo mundo. que hay una Então, expectativa del há uma otro expectativa do que está vinculada, outro bueno, con que sus está saberes, con su espacio envolvida de com o seu actuación. Entonces, saber e es seu espaço de importante que cada uno atuação. vaya como Então, é registrando, importante que bueno, cada uma de mi mundo vocês es vá este, yo estoy parada en registrando: este meu mundo é territorio, esse, eu y estou ese territorio aqui despierta nesse ciertas território, e esse conversaciones que también território tienen envolve territorios y determinadas yo tengo que conversas que empezar a também têm conocer. territórios e que eu tenho que começar a Entonces es conhecer. como, cuando Então, é tengo ese como territorio, es como si me quando hiciera un eu gran tenho mapa, esse hay un território, é mapa como se mental, que tivesse es um el grande mapa mapa, del esse é um subterráneo del mapa metro de do Buenos Aires, que metrô es un de metro Buenos pequeño, Aires, que digamos, é um pero metrô bueno. pequeno, mas, Entonces, então, me armo como un mapa y voy eu a poner, tenho bueno, um en ese mapa mapa e las vou ideas colocar nesse principales, mapa as ideias esas que de cada uno principais de los territorios que de yo cada tengo um que dos conversar territórios com os y me puedo quais me anotar, bueno, yo defronto. sobre este tema, E eu posso que todo el mundo apontar, bom, habla, sobre tengo esse esto tema que para todo mundo decir, está falando, eu tenho isso dicho para por mí dizer. y que va a ser de Dito por valor para el mim, que me va a que vai ser de escuchar. valor para Y quem sobre vai este otro ouvir. tema E también. Y voy a sobre decir esse como los outro nodos tema também. principales de ese Então, mapa. eu vou preparar os temas centrais desse Por mapa. ejemplo, así, ¿no? Por Le voy a exemplo, poner la idea principal. a ideia ¿Cómo voy a, principal, cómo sostengo esa idea como principal? ¿Con qué sustento essa ideia, argumentos? com ¿Con qué que anécdotas? ¿Con qué argumentos, com que estadísticas? ¿Con qué anedota, ejemplos? com que Entonces me voy a estatísticas, empezar a com que armar como una exemplos. especie Então, vou de mapa começar a visual organizar uma espécie de mapa visual de mis temas. dos Esa es meus una manera temas. de Essa é uma cómo hago maneira yo de para no decir lo mismo que dice todo el pensar mundo, como ni decir siempre lo mismo yo, faço para dizer ni uma coisa diferente ao que todo mundo quedar como diz. una organización más que no E tiene nada não especial ficar ni como uma diferente. organização mais Ok, a es una mais que empresa não más que tem hace salud. nada Bueno, especial una nem empresa más diferente. que tiene una Ah, clínica. é uma Bueno, empresa, mais uma si empresa que yo tem uma ese clínica, negocio mais y uma esa empresa posibilidad que de produz negocio, además de sapato. atenderlos de Não, una manera porque particular, esse porque tiene un negócio, essa proceso, una oportunidade de estrategia, negócios, una além de manera de atender de cómo voy uma a capturar maneira el valor de particular, ese ele tem um negocio. processo, También uma lo cuento distinto. estratégia.
E eu posso contar de maneira diferente, mas para contar diferente, não posso ir à primeira que aparece na minha mente. Eu tenho que armar um mapa grande e pensar, bom, qual o exemplo diferente? Qual o argumento que não está sendo dito? Qual a anedota que ilustra melhor o que eu quero falar? Então, quando eu tenho esse mapa grande e eu dou licença de abrir, porque eu estou numa ocasião de comunicação importante, porque eu quero preparar uma coisa diferente, eu quero preparar uma narrativa que vai me acompanhar o ano todo, então eu dedico tempo. Então, quando eu me dou licença de abrir, aí é que aparece o diferente. Aparece uma ideia mais original, aparece uma combinação. Às vezes não é uma ideia original, mas é como eu combino elas, que são diferentes. Então, o que eu faço nesse mapa é ligar as ideias. Bem, essa ideia principal é ilustrada com essa outra. Essa ilustração tem esse dado estatístico que sustenta que é um dado racional, que tem uma pesquisa de mercado que sustenta e explica como é de fato. O interessante aqui é quando você começa a ligar. Acontece como com a rede de transporte, é que você pode começar em qualquer parte do mapa e sempre vai chegar à ideia principal. Sempre que você tenha claro. Isso é super importante porque, dependendo do interlocutor ou interlocutora, às vezes é diferente a maneira que você tem que começar, mas sempre temos que chegar ao core. Então, tem gente que é mais numérica e você começa com as estatísticas, tem gente que é mais emocional, então você começa com uma história, uma anedota. Tem pessoas que são mais conceituais, então precisam que nós comecemos diretamente pela ideia principal, o conceito. Tem pessoas mais fáticas que precisa que você narre anedotas, questões da vida pessoal. Então aí você tem um mapa, tem tudo isso internalizado e você vai estar preparada para qualquer ocasião e qualquer interlocutor. E sabe que não interessa por onde você vai começar, porque você vai chegar no que você quer falar. Aí temos o grande mapa do storytelling. E depois, para cada ocasião, nós temos uma viagem, um percurso, e esse percurso é a história da qual falou Márcia. Quando eu decido qual vai ser o percurso que eu vou fazer, eu vou escolher como vou começar, como vou continuar e como vou finalizar. Todas essas histórias têm como um arco narrativo básico, um início, conflito e resolução. O primeiro acto, o segundo acto e terceiro acto. No meio, nós temos o conflito e no final temos a resolução. E a ordem na qual eu narro as coisas altera a sensação do outro, altera o sentido. Por quê? Porque se eu começar de uma maneira que não dá para entender, que não tem esse hook falando em inglês, eu não fico para o resto da história. Então, no começo tem que ter alguma coisa interessante. Tem que ser uma coisa que dê para conectar. Nós falamos que o começo tem que responder uma pergunta que a outra pessoa tem na pergunta. Tem que rascar onde coça. Porque senão eles vão embora, nós não vamos ter mais com nós. Nós temos que pensar. O conflito é importante na comunicação efetiva, não na arte, não num filme, série. Não importa onde o conflito é indiferente, mas na comunicação efetiva o conflito tem que estar no meio, porque é muito perigoso se ficar no final. As coisas que acabam mal dão uma sensação de que o projeto é ruim. Então, é assim porque o final é que dá sentido para tudo. Se temos um final triste, o filme é triste. Se o final é feliz, o filme é feliz. Não interessa se no meio morreram todas as pessoas. Se o final é bom, é uma película, é um filme feliz. E se for ao invés, o filme é triste. Então, se nós
vamos acabar com muitas dúvidas, conflitos, problemas, não saber como vou resolver tudo isso. Então, a sensação é, bem, eu adorei o projeto, mas que problema? Não sei se eu tenho vontade. Então, tudo que seja dúvida, complexo, etc., tem que ficar no meio. E no final, nós temos que ter um final inspirador, interessante, uma imagem de sucesso que mostre o valor que nós vamos conseguir produzir e capturar. Bem, o começo, então, é importante, ele te prende. Isso que as pessoas, é isso que diz as pessoas, isso vai ser bom. Responde alguma pergunta que as pessoas têm, e que importa para elas. Então, vocês agora vão fazer um pitch. E que pergunta nós estamos respondendo aí, não é? Que pergunta está se fazendo o investidor? Que vocês vão conseguir responder com seu pitch. Que oportunidade nós. Bem, porque o investidor, em geral, a pergunta principal que tem na cabeça, na mente, é que oportunidade eu estou perdendo, não é? Então, onde eu poderia oferecer meu valor para multiplicar? O que eu não estou vendo? Então, nós temos que contar isso. Qual oportunidade há no mercado que nós estamos vendo e que não está vendo a maioria das pessoas, porque nós temos um olhar único a respeito disso, nós sabemos como capturar, e não só sabemos, mas também temos o método, a equipe, a capacidade para tomar essa oportunidade, para pegar essa oportunidade, e nós somos a melhor opção, nós sabemos como resolver. Vamos, se eles dão suporte para nós vamos construir juntos e vai ser uma coisa muito interessante. Ana, você queria fazer uma pergunta? Oi, bom dia. Uma pergunta que eu queria fazer é se é um financiador, esse tipo de pessoas, eu tenho uma dúvida de até quando colocar a emotividade, a emoção no que o meu projeto. Como transmitir essa paixão? Porque uma outra oficina que eu fiz falava, não, as pessoas não se interessam de como você começou, os seus sonhos. E eu falava que as mulheres somos mais emocionais e a gente se dedica para o treinamento nos primeiros auxílios, nós salvamos vidas, ensinamos ferramentas para pessoas com riscos latentes e tudo isso. Então, para mim, é um projeto de coração. Então, isso eu queria perguntar. E uma outra pergunta é, empresas que somos tão técnicas, eu não sou paramédica, eu tenho uma equipe de paramédicos. Eu acredito muito em que chegar com um financiador, nesse momento, eu tenho que dominar por completo a parte técnica. Não posso não saber alguma coisa, eu tenho que dominar todos esses conhecimentos ou eu vou me basear mais na oportunidade que eu ofereço. E- Então, duas coisas. A primeira é um financiador primeiro vai precisar entender qual a oportunidade, não é? E qual o insight, o que vocês conseguiram ver que outras organizações não. E é por isso que vocês vão capturar essa oportunidade melhor. Como vocês pensaram que iam conseguir fazer esse plano, essa metodologia? E por outro lado, nós somos a equipe para fazer. Então, desse lado, nós somos já está pronta, porque tecnicamente nós estamos preparados, temos o conhecimento, as habilidades, tem uma boa equipe e porque temos a energia para fazer. E aí, nessa parte onde nós temos a energia, é que a vida toda vai por aí. Nós temos a paixão, temos o interesse, para nós é relevante, nós queremos fazer, temos um propósito, um objetivo, salvar vidas, e é isso que nos importa. Então, ao investidor, nós não vendemos a nossa paixão, porque no mundo tem um monte de apaixonados. O que nós vendemos é essa enorme oportunidade com um conhecimento bem inteligente de como aproveitar e com uma ideia bem
clara, um plano bem preciso, metodológico de como resolver os desafios que poderiam acontecer, porque as oportunidades têm aspectos complexos e nós já pensamos nesses diferentes cenários, temos uma equipe bem preparada para resolver todos, todos os problemas que possam aparecer, mas temos uma paixão que faz com que a gente se dedique para isso. Agora, se você como manager tem que saber todos os detalhes técnicos, eu acho que não, mas você pode ir acompanhado de uma outra pessoa que conheça tudo isso. Bem, você não tem que saber como intubar um paciente, mas você sim tem que saber os detalhes do modelo de negócio. Que esse negócio funciona, quantas pessoas você precisa, como você vai escalar, vai crescer, as perguntas de como você vai fazer isso, um segundo passo, como vai crescer. Então, sim, os detalhes do management você deveria saber. Não sei se eu consegui responder bem, Ana Lucia. Acho que sim. Ok, bem, muito obrigada. Tem duas outras pessoas que levantaram a mão. No sabía cómo plantearlo, pero bueno, Bem, oi, mujeres não sabia como perguntar isso. Ontem eu estive falando com um amigo que tem uma empresa y está pasando por una e ele está passando Me por llamó la uma atención crise porque casualmente e como chamou minha mencionó atenção este curso porque, es muy como nós estamos interesante fazendo sobre esse curso que é financiamiento, muito interessante sobre entonces yo dije financiamento, ahorita con el pitch, então eu falei, agora me com o acordé de él pitch, y me puse a eu pensar lembrei dele e eu cómo le hace comecei a una pensar, empresa como faz que uma está en empresa crisis em y crise que tiene e o sea, que, tiene una ou innovación seja, tem uma muy inovação adelantada, porque muito boa, básicamente él porque utiliza los desperdicios de los basicamente productores ele usa para o fabricar lixo dos harinas, produtores para pellets, etcétera. fabricar Y farinhas, ha pellets, conseguido clientes etc. muy buenos, pero tuvo un problema E con un teve cliente, clientes también le muito hicieron bons, un mas teve um problema com hackeo de la e empresa el año também pasado y no hackearam estaba a sua trabajando en empresa ventas. no ano La passado e ele cosa es está que tentando también el sair tema de créditos na está frente. E também está bloqueado o tema dos créditos, que ele está de bloqueado financiamiento con un porque banco tem y eso obviamente um entra dentro problema del com plan o de banco. riesgos y bueno, Então, todo entra logicamente, ahí. isso é um La cosa es risco que, e bueno, toda ellos essa acaban de cadeia. verlo. Então, Por estou tentando ejemplo, ajudar ele. cómo se busca Por exemplo, financiamiento o, como por ejemplo, el pitch, procurar en este caso en el financiamento, pitch, el pitch ou nesse caso, que o él pitch, tendría que generar, por que ejemplo, en ele proyectos deveria gerar de por financiamiento con inversores projetos o de eso. ¿Cómo financiamento com balancear? os investidores, ¿Cómo? como equilibrar. Ok, desculpa, Carmen, eu acho que entendi. A questão é essa. Muito boa pergunta, mas essa pessoa que está em crise vai ter que fazer um reconhecimento de que ele entende porque ele chegou nessa situação, não é? Porque primeiro que uma pessoa nessa situação não vai conseguir acessar financiamento bancário, vai precisar um parceiro, um investidor que veja essa oportunidade e que, aliás, tenha capacidade de management, que queira complementar, porque, logicamente, se ele chegou nessa situação, com essas dificuldades e tudo mais, e que ele não tinha um portfólio de clientes diversificado, porque dependia muito de só um. Então, são dificuldades ligadas com a planificação do negócio. Então, a primeira coisa a fazer é reconhecer, bem, eu tenho essas dificuldades de management, mas tenho uma oportunidade gigante nesse negócio e eu quero implementar. E eu vou precisar de um parceiro que não só ofereça dinheiro, mas também inteligência, management, para coordenar o trabalho e depois fazer crescer, ordenar em termos de planejamento do negócio e em termos econômicos para que tenha o aporte de capital necessário para continuar funcionando. Então, obviamente, não vai conseguir entrar nos canais de crédito tradicionais, vai ter que procurar investidores anjo,
amigos e família que entendam o valor da oportunidade, que possam sustentar e apoiar na questão do management. E aí é importante a narrativa, porque a narrativa deve ser honesta, mas nesse caso, o passo mais importante é entender a dimensão da oportunidade. E depois, na parte do conflito, ele vai ter que reconhecer de que essa equipe não tem ainda as capacidades para atender essa oportunidade e que deveria armar outra equipe para poder fazer, e esses outros deveriam aportar management e capital, porque não foi apenas problema de dinheiro e fluxo de caixa, é um problema de administração de portfólio e outras questões. Então, se ele pode reconhecer a partir do conflito e falar, bom, eu preciso isso. Além de dinheiro, management, consultoria, planejamento, e depois se ele poderia conseguir essa imagem de sucesso espetacular, porque a oportunidade é enorme, então o ciclo narrativo é mesmo. Então, seria a dimensão da oportunidade, o problema e a imagem de sucesso. Funciona do mesmo jeito, mas deve ter aí a honestidade intelectual de falar sobre o problema que ele tem. Bom, vou continuar com essa questão do fio narrativo que acho importante. Annie, já vi você, mas vou continuar mais um pouco e depois falamos. Então, isso que nós, que falou a Carmen, o começo deve nos meter na história, no meio está o conflito, e a gente deve ser muito clara para definir quais as forças perante as quais eu estou lutando. Se estamos no negócio de gerar uma app, um aplicativo médico, por exemplo, que seja uma plataforma de acompanhamento de pessoas maiores, por exemplo, para ajudar com o Alzheimer, por exemplo. Estou inventando, né? A luta que nós temos é contra a falta de cuidadores e pessoas que estimulem as pessoas maiores, contra a falta de recursos, contra a velhice, sei lá. Quais as forças que estão lutando, no caso da Carmen era contra a oportunidade enorme, por um lado, a dificuldade de acessar, a capturar essa oportunidade e construir uma equipe que possa fazer, e no meio devemos escolher bem qual o conflito que vamos apresentar. No caso do amigo da Carmen, ele está lutando contra a má sorte, porque ele teve a má sorte que o cliente caiu, então nenhum investidor vai querer entrar lá, porque vão pensar, essa pessoa não está entendendo o que está acontecendo, não entende que não é que caiu um cliente, aconteceu que ele não estava diversificado o suficiente para sustentar o negócio. Então, como cada um define a luta que está na história contra o que está lutando para poder acessar a oportunidade é central. Quais os protagonistas e quais os antagonistas? Quem estamos lutando e contra o quê? E o fim, que já falamos que é muito importante, porque dá sentido a todo, pensar bem no final, como essa imagem de sucesso, em que participa o capital, por que é importante, porque vamos aproveitar bem ele, que vamos conseguir, como vamos alavancar sobre esse capital, como vamos usar de maneira apropriada e o que vai acontecer quando consigamos, como vai ser esse sucesso, para que o outro possa enxergar. Quando nós temos uma boa narrativa, podemos dar uma visão para o outro. Isso faz com que as coisas aconteçam, porque dá uma ideia de um destino aonde chegar, e a gente pode se somar esse caminho conosco, sempre pensando que estamos dentro de uma conversa, que não é que nós preparamos todo esse conteúdo e lançamos como se fosse uma bola
ou uma caixa que mandamos por FedEx. Não, nós preparamos tudo isso, pensamos o pitch, temos tudo arrumado, mas não é apenas eu dou para você. Não, nós vamos conversar, mesmo estejamos conversando junto. Por exemplo, agora, eu estou falando, mas vocês me dizem coisas, fazem gesticulações e movimentos de cabeça, falam sorrisos, vocês estão conversando comigo. Isso é relevante, eu não estou falando sozinha. Então, como eu não estou falando sozinha, eu tenho que pensar como funciona quando eu estou numa boa conversa, porque nós conversamos desde crianças, sabemos muito bem como conversar, mas é como a língua, falamos muito bem a nossa língua, mas até não ir na escola, não sabemos de gramática, sintaxe, não sabemos o que é um pronome, só falamos a língua. O mesmo acontece com a conversa. Nós conversamos, conversamos bem, mas não estamos pensando nos mecanismos que fazem com que a conversa funcione bem. Alguns deles já mencionamos, estar presente na conversa, estar em corpo e alma no espaço, é uma coisa que faz com que a conversa funcione bem. Estar muito atenta à escuta, não apenas atento ao que dizer, senão percebendo o que o outro tem para dizer, o que ele diz, o que ele não diz. Empatia, empatizar com o outro, entender quais as suas necessidades, faz com que a conversa seja boa. Foco na aprendizagem, porque um vai na conversa sem saber tudo. Senão, que vai aprender no processo. O investidor faz uma pergunta que você não pensou. Isso não é um problema, é uma oportunidade, uma coisa que eu não pensei e que no processo de responder também eu vou aprender. E também uma boa conversa explora metáforas, no sentido em que ajuda a dizer isso é como essa outra coisa e aproxima a pessoa que não conhece com coisas que são mais familiares e nos permite entender melhor do que estamos falando, do negócio, do projeto. E quando falamos de negócios, paradoxalmente, estamos falando de ideias e de oportunidades. E as ideias e as oportunidades não precisam ser vendidas para os outros, não precisam estar adjetivadas, cheias de qualificações, etc. Uma boa ideia apenas precisa ser compartilhada. Se eu falo para vocês, isso é uma necessidade que milhares de pessoas têm no México e que não é resolvida por determinada razão, e eu tenho uma maneira de resolver, eu não preciso falar mais do que isso. Não tenho que fazer, enfeitar muito a ideia. Ela, se for boa e bem expressada, se compartilha e a outra pessoa vai entender rapidamente. Nós não precisamos convencer os outros que a ideia é boa. Nós temos que formular muito bem, compartilhar com entusiasmo. É importante que nós possamos transmitir o entusiasmo e colocar a energia necessária. E aí chegamos como fazer um bom pitch. Mas antes de continuar, eu queria saber o que queria dizer a Anne. Oi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera Boa que tarde, estén. boa noite, seja onde Una vocês pregunta, estiverem. Marcia. É uma pergunta, Mariana. Dentro de mi narrativa, Dentro da minha al narrativa, usarla tem con uma un dúvida inversionista, para falar com os que son investidores. bastante técnicos y ellos no lo Às vezes son. tem áreas que são muito técnicas e eles não sabem Entonces, tudo. ¿cómo manejar la Então, narrativa en ese como aspecto? O sea, que ellos no sientan preparar a narrativa nesse aspecto? que Quer tú no dizer, te que lo eles estás poniendo, não que tú sintam no que estás poniendo você mucho não empeño está en falando complicado, porque a veces que eles não entendem o que Claro. você está falando. Claro, interpretarse como tem coisas que podem
interpretar-se Sí, como como egocêntricas, como Entonces, por un lado, y soberbios. por otro lado, ¿qué significa Isso por um lado. remera, E camiseta. pelo outro. O que significa remera em espanhol? Camisa, camisa. allá Ca- es donde Alia, Remera, de Argentina. remera, na Argentina Casaca, una falamos remera camiseta. para camiseta, Sí, camiseta. sí, Ani. Con respecto al tema de los Sim, tecnicismos, Anny, em, ao respeito ¿les dos parece esto que tecnicismos, dije, justo lo que dije, el tema de las acho, metáforas, que es como muy eu falei, a importante? questão das Porque metáforas é importante, nosotros porque, por tenemos exemplo, nós un temos conocido que um fue conhecido que uno de los foi que descubrió um dos que cómo se descobriu editaba como el ADN, ¿no? editar o Y entonces una vez tuvo que dar ADN. muchas veces tuvo que E dar una uma charla, y vez una vez tuvo ele que dar teve una que charla dar a gran público sobre uma ese palestra tema para um grande y público sobre esse tema. le... ¿Cómo era? ¿Te acordás, E Jimé, cómo se llamaba? se lembra como era, Jimé? CRISPR. CRISPR, Claro, sí. Luciano CRISPR-Cas Marra. se llama la CRISPR-Cas tecnología que él é creó, a ¿no? tecnologia que ele Entonces, criou. él tenía que dar la Então, charla sobre ele tinha CRISPR, que dar essa palestra pero sobre quería CRISPR, no contar mas todos los ele detalles, não queria sino contar os de por qué era detalhes de importante CRISPR, entender senão las porque era implicancias éticas importante entender as del ADN, implicâncias ¿no? éticas na edição Entonces, do que DNA. había que dar a entender Então, mas para poder llegar a é, esse lugar, primero antes la gente disso, tenía que estar ele en un piso tinha común que y que supieran qué era construir CRISPR. conhecimento Entonces, lo que comum, dijimos como para es que todos que saibamos o que era si el CRISPR. Então, o ADN, que ¿no? falamos é que se Una o DNA secuencia, é como si nos uma imaginamos que el sequência ADN es como e si nós fuera un imaginamos que texto o y fueran DNA é como se oraciones, fosse um texto la com metodología de orações, CRISPR a lo que hacía era metodologia como de si fuera un CRISPR o editor de que texto, fazia era como hacer se fosse um casi editor de cortar y textos. pegar Copiava e palabritas de colava uno. Y lo que hacía era como palavras hacer e cortar o y que pegar fazia era los como registros. Entonces, copiar, la secuencia colar genética para genes. Então, na editar sequência cortaba de un lugar y copiaba genética, de otro. para Entonces, editar, entonces cortava la e colocava metáfora es que CRISPR es como si fuera un em outro editor de lugar. Então, texto, a que la metáfora edición de era como ADN es como se si uno hiciera CRISPR cut-and-paste, fosse um cortar y editor de pegar texto e genes. a edição Ahora, de eso DNA é es la como se realidad. fizesse No, porque cuando vos abrís la cortar, pantalla, colar de genes. funciona Mas na como realidade é si que te o dijera CRISPR, o que faz, en como un funciona, é campo como se eu falasse acuático num donde campo se hace con aquático, pinzas, nada onde que se ver, faz ¿no? O com sea, no es umas que ferramentas a nivel específicas, nada a ver, né? microscópico, o sea, no É a tiene nível nada que ver. microscópico, não tem Pero a nada a ver. efectos de Mas para explicar os de qué estamos hablando, fins de todo el mundo lo explicar o entiende. que estávamos falando, todo mundo Entonces, entendeu. las cuestiones Então, técnicas as questões puede muito ser que la contraparte técnicas, tenga pode a ser alguien que técnico que o quiera ir a detalle interlocutor con que ella, tenha pero si son alguém esenciales técnico al que negocio, queira ir para o nosotros detalhe, tenemos que mas poder se são explicarlas a essenciais para o cualquiera. negócio, nós deveríamos poder explicar Y para tenemos que qualquer um. encontrar la E metáfora temos que adecuada encontrar a para que se metáfora entienda qué es adequada lo que estamos para haciendo. nos fazer Es decir, entender. nosotros estamos trayendo una E revolución se nós y antes estamos se hacía de una manera y ahora se hace de trazendo uma otra, revolução nosotros podríamos que decir, antes se bueno, fazia de uma esto maneira e se agora, a está partir de agora, vai inventando, ¿no? Antes ser se feito hacía de así, cuando se outra. cocinaba con una olla a Nós presión poderíamos dizer, antes que cuando antes se se cocina con un cozinhava microondas. O com sea, como uma que panela a pressão e agora muestra cuál es la se cozinha com analogía del antes y del micro-ondas. ahora de qué es Então, la qual a tecnología nueva que analogia está do aportando, por antes e do ejemplo. agora Pero e o depende de que a cada caso. tecnologia Pero nova sí tem es para importante aportar? Vai que depender de ni cada callar caso, lo mas se é técnico, porque tampoco el otro importante quiere que uno piense que es não tonto, que no puede calar, não entender, evitar o técnico, y porque também explicarlo desde nós un não lugar queremos que ingenieril o outro bioquímico, pense etcétera, que que nós no somos piense que da ingênuos, que não vueltas, sabemos ¿no? nada, Pero mas que também también não al final explicar de del um día nível, num nível que o outro não insight, o sea, entenda que e fique por sabemos del fora. negocio lo que Porque no final do hacemos. dia, um Entonces eso lo tenemos insight, que poder traducir en o un que nós lenguaje que sabemos para do todo el mundo negócio, sea deveríamos poder traduzir numa agradable. linguagem que para todo mundo seja compreensível. Mari, estão, Sí. ficam 10 minutos. No, no, perfecto. Sim, Jiménez me decía porque vamos a hacer el Jimé ejercicio. me falou porque vamos Entonces, fazer o exercício. les Então, quería plantear eu queria hacer el ejercicio, pensar, primero darles las que façamos o comandos, cómo vamos a exercício, dar hacer el os ejercicio para que comandos podamos para entrar poder en la sala entrar terminas de nas hacerlo breakout y rooms, después seguir para con poder un momento fazer más de e depois preguntas y continuar com um respuestas momento mais de que me perguntas e quedó Jamie respostas que ficou a todavía Shame sin seguir sem con su pregunta. participar.
Então, vou continuar com essa ideia de ter um bom pitch. Nós vamos nos focar daqui para para o próximo encontro, vamos ter que desenvolver um texto curto de mais ou menos 500 palavras que conte a oportunidade. O que falávamos, né? Que, que nos permita. que permita contar de forma breve, sintética, atraente, com punch, para que o outro fique entusiasmado com o nosso negócio. Contar os aspectos racionais e os emocionais. Mas a pergunta que nós fazemos é: dá para contar assim em 3 minutos tudo? Bem, talvez não seja possível contar tudo, mas se dá para contar isso mais atraente que nós estamos falando, nós podemos fazer esse esforço de síntese para abrir essa porta para que o outro se interesse nessa oportunidade de negócio. E depois desses 5 minutos, tem um intercâmbio e uma curiosidade de saber ainda mais. Como nós estamos falando, não vamos servir o bolo inteiro, só um pedacinho, uma fatia. Apenas uma fatia do bolo dá para perceber como é o bolo completo. E levando em conta que o investidor aí, mesmo em tempos de inteligência artificial, quer falar com outras pessoas, não quer falar com um PowerPoint. E isso é importante. Ele não quer falar com a tela que você vai apresentar, quer falar com vocês. Então, vocês têm que falar e a tela vai ajudar, mas vocês não estão lendo a tela. Vocês falam e a tela é um apoio para vocês. E bem, por quê? Porque, em geral, além do negócio em si, o investidor quer saber se está apostando nas pessoas certas. Se vocês são realmente a equipe que percebeu a oportunidade de negócio, mas aqui é capaz de atrapalhar. Por isso é importante que vocês se apresentem e que construam confiança, que vejam vocês como as pessoas certas. Você vai construir confiança se apresenta para que os outros conheçam, apresentando-se como competente, cumprindo os horários, chegando na hora certa, se mostrando de maneira profissional, sendo honesta, mostrando também que temos um objetivo comum, que qual é investir. Investir bem. Eles estão investindo dinheiro, nós estamos investindo nosso tempo, nossa empresa. Mesmo que seja um empréstimo, nós estamos oferecendo toda a nossa energia, o nosso tempo, tem um custo de oportunidade. Nós estamos decidindo colocar a nossa vida nisso, dedicar a nossa vida nisso e não em outra coisa. Também que somos creíveis, que temos um track record que no qual nós cumprimos nossos compromissos e que podemos fazer em tempo breve. E o pitch tem algumas expectativas. Nós vamos falar sobre o tamanho da oportunidade, a escalabilidade, sobre o modelo de negócio, o que vai acontecer com o dinheiro, se vai ter muito estágio de burning cash, se vai acontecer muito dinheiro, se vai acontecer muito tempo até recuperar o dinheiro, ou se vai produzir rapidamente o reembolso, e também tem uma expectativa de quem vai empreender, sobre integridade, os conhecimentos, a capacidade de liderança, a visão, o realismo, se conhece as dificuldades que vai enfrentar. Essas coisas são as que nós vamos atender no pitch. E tem uma estrutura também, uma estrutura na qual vamos falar primeiro da oportunidade e a escala do negócio, depois de qual o desafio, os riscos, os cenários, como nós vamos conseguir
vencer esses riscos, por que a nossa estratégia é boa, por que nós vamos conseguir fazer bem, porque somos nós com a nossa equipe e não estamos sozinhas. Qual essa imagem de êxito também? Como vai se traduzir esse dinheiro bem investido? O que vai acontecer com esse dinheiro? Como vai ser o repagamento? Por que vale a pena fazer tudo isso? Então, com tudo isso na mente, a ideia é que agora nós vamos dividir em grupos e eu vou dar bem um comando para que vocês primeiro vão escrever um pitch e depois vão contar para outras pessoas que estejam no grupo com vocês e receber o feedback. Então, do que eu falei do pitch, ficou alguma dúvida? Essa ideia de qual é a oportunidade, por que a nossa estratégia é a certa, qual a nossa imagem, onde nós vamos chegar, que nós vamos construir em um texto de aproximadamente 500 palavras para falar em 3 minutos. Tem alguma pergunta a respeito disso? Ou alguma dúvida sobre o anterior que vocês achem importante para fazer isso agora? Aí está perguntando o Merian se você poderia colocar algumas dicas na tela para que possam usar de guia. E também perguntaram se 500 palavras seriam aproximadamente 3 palavras e 3 minutos para fala, para que também tenha essa ideia que peguem uma folha em papel e colocar as ideias principais do seu pitch. Bem, perfeito. O que vamos fazer agora? Sim, podemos colocar isso no chat. Vamos fazer um screenshot, 2, 3, e colocar no chat. E o que vamos fazer agora é não apenas falar, mas também oferecer comentários. Que são 2 trabalhos diferentes. Por um lado, apresentar e as outras pessoas vão dar comentários. Então, como dar esses comentários? E agora eu vou mostrar a pirâmide de feedback, porque é importante para ser ouvidos. Não podemos falar somente, eu não gostei disso, porque isso não vai ajudar. Para poder dar bem o feedback, eu primeiro tenho que ouvir bem. E depois eu tenho que descrever e esclarecer. Então, eu ouvi que você falou que esse negócio, durante os primeiros 5 anos, não vai ter retorno sobre o investimento. Vai ser de investimento puro. E depois, depois de que você tenha descrito e esclarecido, você valora. Eu acho interessante como você apresentou por esse motivo, por esse outro, e depois é que você vai falar. Eu fico preocupada, estou preocupada, me pergunto se não é muito tempo, 5 anos, não tem alguma forma de acelerar esse processo. Depois eu vou sugerir. Eu estou achando que talvez a maneira de fazer isso poderia ser essa ou aquela. Então, a pirâmide que nós vamos também mandar um screenshot, primeiro ouvir. Bem, então, Geraldine, ouvir que o seu negócio vai atender as pessoas aposentadas do México. Então, ok, bem, eu acho ótimo, porque é um grupo de pessoas mal atendidas. Eu valoro isso. Depois, eu fico preocupada de como você vai acessar a elas, porque você está falando que vai ser todo online. Porque será que elas podem ter esse acesso digital? Eu sugiro você combinar com uma empresa de retail, não sei, X ou X, para que também tenha uma possibilidade de um ponto pessoal onde possam ir não só através do aplicativo.
Dá para entender essa pirâmide de feedback? Não sei se eu ouvi isso, eu ouvi bem, eu gostei, me preocupa isso, me pergunto aquilo. E depois sugiro uma outra coisa. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oi, bom, Bienvenidas como de estão? nuevo. Bem-vindas Todavía estoy novamente. divertida de que nos lleven, nos traigan en Eu este espacio. ainda Estoy gosto jugando dessa un poco. divisão assim de Bueno, qué salas bueno no que están todas ciberespaço, y les veo sento las como caras. um jogo. ¿Cómo Que les bom que estão fue? todas ¿Fue bien? vocês. Como foi? Deu Yo certo? lo que les iba a pedir O que eu ahora ia es que cada pedir una é que cada registre. uma Habitualmente, ¿qué registre hacemos? Todos habitualmente los o que seres humanos, fazemos. ¿no? No, Todos os seres no las mujeres humanos, solamente, não todos, apenas as todos. mulheres. Cuando Todos, hacemos, cuando comunicamos, lo quando primero que comunicamos, o registramos primeiro es que lo que salió mal, registramos é o que ¿no? não deu Entonces certo. decimos, todo esto salió mal, mal, mal. Então, falamos, isso não deu Entonces, certo, mal, que mal. no es un problema, porque Não bueno, é um está bueno saber lo problema, que salió mal para no porque tudo repetirlo, bom, é interessante saber o pero que não lo deu que sí les certo voy a para não pedir repetir, es mas que o que eu vou hagamos el ejercicio pedir inverso é de fazer o traten de exercício registrar ao qué invés de salió bien, registrar o que saiu bem, ¿sí? o que deu certo. ¿Qué salió bien? O Y que que deu ustedes se traten de certo e fijar que por qué vocês salió bien. tentem Salió bien porque registrar yo por lo quê. conté de esta Deu manera, certo porque eu porque contei dessa esta frase maneira, funciona, porque esta essa palabra frase funciona bien, el funciona, essa tono palavra funcionó bien, funciona, o tom porque lo que uno deu ahora tiene que certo. hacer Porque como o que a líder de gente una tem que organización fazer es agora como hacerse líder una de uma especie de pequeña organização é se coleccionista tornar de um situaciones de comunicación que colecionista de funcionan situações de para comunicação que después ir dão certo, para sumándolas y depois ir utilizándolas en somando e distintas utilizar actividades. em diferentes O sea, lo atividades. primero que uno tiene que aprender, porque uno O no puede primeiro aprender a que a hacer gente todo tem que bien. aprender, porque não Siempre va a podemos haber algunas aprender cosas que a lo van a salir fazer mal, tudo bem. pero Às vezes, algumas detectar lo coisas que não sale vão dar bien, certo, mas entender detectar o que por qué y sai tratar bem, de repetirlo. entender por quê El e trabajo tentar ahora es, repetir. si Porque o salió bien trabalho y agora é, funcionó, se deu soy certo, capaz de hacerlo de funcionou, nuevo y que de sou nuevo capaz de funcione. fazer Es novamente, que como una funcione tenista novamente. É como que um saca jogador un de tênis saque que que es fulminante, tira um espectacular, lance, pero dá le um sale de lance cara a bola. Bueno, fulminante, mas lo hizo y por bueno, fue acaso, porque suerte. ele fez e Ahora, foi si a puede sorte. detectar qué Mas se movimientos ele hizo pode ou para ela que eso fuera detectar de que esa movimento manera y los pueda ela volver fez a para que repetir, é, después saia es dessa una maneira e pode característica de esa repetir, depois persona já é esa uma capacidad de característica saque. desse jogador, dessa Tiene un super jogadora, saque o dessa porque tiene un super capacidade de revés, lance, porque ¿no? tem um Bueno, revés, nosotras lo um mismo. lance Tenemos que super encontrar las forte. cosas que É, funcionan, o entender cómo mesmo acontece funcionan com a y poder gente. Temos repetirlas. Y en que la medida que podemos saber o que repetirlas, se convierten funcionou, como nuestros pequeños por que funcionou superpoderes. e poder repetir para Entonces, se les tornar voy um a superpoder. proponer Então, Buenas tardes, no sé si oi, boa tarde. Estão me sí, gustaría como hacer ouvindo? ahí mi Sim. comentario. Primero que É, nada, quería primeiro, porque eu tinha um pitch, essa ideia áreas do meu projeto. aprovecho para dar Constança, feedback vou en esto. interromper nesse Es ponto. difícil ordenarse, É es difícil pasar difícil de lo escrito a lo oral. Por eso es tan organizar, passar do importante escrito ao practicar en oral, voz por isso é alta. tão importante Porque cuando uno praticar em voz practica alta, el porque contenido quando diciéndolo, praticamos o el cerebro conteúdo va falando, o aprendiendo ese cérebro vai camino y aprendendo esse construyendo esa caminho ruta. e Y después, cuando construindo lo essa tengo que volver rota. a decir, E puedo depois, quando eu tenho improvisar que dizer distintas novamente, respuestas, posso pero el cerebro improvisar, ya dizer coisas conoce la diferentes, mas ruta o y ya cérebro já organizó, conhece a y ya tiene rota una e já manera de organizou, elaborar esa já secuencia. conhece a maneira de Entonces, elaborar essa practicar para sequência. adentro, Então, no leyendo, praticar para dentro, lendo, ayuda não muchísimo. adianta.
adianta um pouco, né? Mas porque a gente entende o que escreveu, mas é como cantar para dentro, que a gente não se ouve. Para dentro sempre canta bem, entoado, mas quando canta para fora, ouve a voz e pode corrigir. Então, isso que fala a Constância é super importante. A gente escreve antes de dizer o pitch, eu pratico em voz alta para concatenar, porque é No te difícil. preocupes, muchas gracias ahí. Siento que es muy importante Bom, hacer esta acotación. sinto que é Y muito además de eso, importante me gustaría falar dar las sobre isso. gracias, obviamente, a nuestro Eu queria espacio agradecer y también hacer pelo como un llamado espaço e rapidísimo para também que chamar todos y atenção todas para tratemos que de todas, apoyarnos lo entre máximo que todas, tentemos podemos nos como para apoiar o incentivar el máximo uso como que de la lectura. pudermos. Tentemos Yo soy incentivar o ingeniera, fato de entonces me falar cuesta em mucho pasar público. de Eu los sou números, engenheira, normalmente então voy a hacer algo é más difícil para mim teatral, más passar dos complicado, números con el tema de para las alguma coisa mais entonces mi gran redigida, mais responsabilidad es elaborada, com o audiovisual tema da fala. y Então, luego é tener um comentarios espaço variados super porque es importante importante al estar inicio na sala. como el análisis y tratar de Pode ter triunfar comentários motivar a los diferentes, compañeros mas é importante tanto tentar como motivar aportar os ya sea colegas la ayuda. Eso. e Buenísimo. ajudar. Entonces, punto positivo, practicar y Ponto practicar en voz alta positivo, para praticar e igualar el praticar discurso y em voz pasar del alta escrito para al oral, que es igualar o difícil, discurso e está passar do bueno, escrito para o oral, practicarlo. que é Bueno, complicado gracias. e é ¿Quién más bom quiere contar algo que salió bien? praticar. Diana. Mais alguém, Diana? No es algo que salió bien, sino algo que me di cuenta. É uma coisa que Bien, eu está percebi, bueno. né? Sí, algo, É, como decimos é aquí uma en coisa Colombia, yo que eu entiendo cuento, o sea, percebi. yo Como falamos na Colômbia, generalmente eu falei logré meu hablar conto. con las personas que estaban Acabei allá de en Ecuador, falar com as pessoas que cierto, no estavam, que pensaron eram en ningún do momento Equador, e que fiquei necesito pensando, ayuda, que un eu preciso patrocinio, que de buscando recursos, ajuda, eu no, o quero sea, eché todo el cuento, patrocínio, estou pero procurando nunca llegué recursos. a decir, A Eu la parte en falei que el todo o otro conto, estaba mas participando. nunca cheguei exacto, na parte na qual o outro pues no estava estaba ahí, no lo participando. dije. Pues entonces E eu me não di cuenta falei que o me que eu falta entonces precisava ou porque hablar en estava mi aqui. discurso, como lo llamo yo, Então, eu y percebi pues que ainda llegar a está decir, faltando necesito que melhorar me meu apoyen en discurso, como buscar eu falo. recursos. Bueno, Eu alguna cosa no lo dije. preciso, Eso eu fue teria que Claro, pensando. ter bueno, falado, pero ¿en preciso qué, de además ajuda, incluso, preciso ¿para qué apoio. necesito? O Bom, sea, então, necesito estos também, para recursos que para hacer preciso, né? Eu esto, preciso ¿no? desse No es recurso para solamente fazer un X espacio de coisa, né? necesidad, Não apenas um sino espaço es de de necessidade, senão capitalización, ¿no? O de sea, ese recurso es utilizado para capitalização. hacer algo que vos Esse dijiste. recurso vai ser utilizado para fazer Mary, uma coisa ¿querías decir positiva, algo? né? Mari, no, gracias a vos. Mary, Bien. Mari, Hola, ¿qué tal? oi. Bueno, acá es buenas tardes Bom, ya en aqui Perú. é A mí me bom. tocó Já solamente falamos dos boa personas tarde no Peru. y Nós también de Perú, tivemos las apenas dos, duas pero pessoas bien de interesante Peru, porque yo do Peru. soy, Bem tengo interessante mi porque consultora de marketing y eu tenho a comunicaciones y minha basamos consultora mucho de en el tema marketing e creativo, comunicações e casi nós todos los días. Y falamos hago muito sobre pitch, comunicação. Eu sí, o faço pitch sea, incluso todo hago dia. exposiciones y todo. Y ese Eu pitch me faço pareció interesante exposições, porque primero palestras, estoy mas esse vendiendo mi pitch eu empresa y achei no estoy interessante porque não diciendo que estou inviertan en vendendo mí, minha ¿no? empresa, Pitch, senão eu ¿no? estou La falando que creatividad está invistam a flor de em mim, piel, na minha al criatividade. contrario del otro Mas pelo pitch, contrário do se outro basó pitch, mucho se en baseou ISO, certificaciones, muito mucha em solidez. Me isso, gustó porque dijo, certificações, muita también puedo hablar de solidez, esa porque eu solidez falei, en pitch. ok, também Y eu ella me posso decía, falar dessa oye, también solidez yo no puedo pitch. hablar E y também terminar ela me mejor y falava, tudo bem, creativamente eu con más posso ilusión. falar e acabar melhor, mais No, fue tan criativamente, interesante, sem escritores diluição. distintos Então, foi muito que me interessante ayudó también a ver y mejorar otra e forma. também Quería agradecer ajudou eso. a ver outros Hermoso, ese olhares, e eu queria complemento agradecer entre dos isso. Então, visiones. que Me, bom me esse gusta y me complemento gusta entre esta duas idea de que es muy distinto visões. vender un Eu producto gosto que vender muito la dessa compañía, ideia que é ¿no? muito diferente vender um Que produto do eso que también me vender parece a súper empresa que importante, você está un producto o un construindo. E eu servicio. acho isso super importante. Sara, É ¿querías decir diferente um algo? produto, um serviço. Sim. Sara, você queria Olá, falar? um gosto a todos. Olá, Saludando. estou cumprimentando desde o Panamá. Obrigada pelo tempo, porque o tema da lógica sempre eu tinha na mente, mas eu consegui várias coisas. Eu consegui falar para outra pessoa qual o tema da minha empresa, o que nós oferecíamos, qual produto, qual o impacto que a nossa empresa, a nossa PME gerava, ou qual o nosso segmento de clientes, e por que nós precisamos de investidores, e eu nunca falava quanto eu precisava, e eu esquecia, e agora eu percebi, eu nunca falei quanto eu precisava. E,
E com o tempo eu também consegui. Mas houve um tempo em que eu estava falando da solução. A solução tem a ver com uma solução integral para a eficiência operacional e logística, mas identificamos que também podemos complementar com outro produto. Então, falei desse outro produto e aí a pessoa se perdeu. Então, tem que ser só uma ideia. Uma ideia. Mas sim ficou claro que a solução integral de monitoramento por GPS, mais o outro que são os testes rápidos de drogas, que identificamos que é preciso e pedem muito para a gente, que nós sabemos que eles precisam entendendo o cliente, sabemos que toda esse pessoal que trabalha em frota, porto, distribuição, aplicam esses testes e falam, bom, não vou dar minha frota para alguém que está consumindo drogas. Então, esse complemento aí eu perdi a pessoa, não utilizei a palavra que se complementam esses dois produtos para... Então, você fala, eu tenho toda essa oportunidade de negócio com esse que é o meu produto principal, o meu serviço principal, e isso me dá a oportunidade de entender melhor as necessidades dos meus clientes e, de fato, dos clientes surgiu esse teste on top do tema de drogas, que é um serviço adicional que estamos oferecendo nesse momento que tem muita aceitação. E nós acreditamos que, tendo a logística e o monitoramento de GPS, que é o nosso core product, vamos continuar detectando necessidades que se somem e que vamos ter maior capitalização ou tirar mais margem do produto com essas vendas adicionais. Mari, como antes de fechar e temos que contar a tarefa da próxima semana, eu queria acrescentar, porque também houve mulheres que não conseguiram falar. Eu queria falar que, além de que é bom receber feedback, também é uma coisa que vocês podem fazer sozinhas, que podem praticar, podem gravar, ouvir, aprimorar esse texto. Então, é bom a instância de compartilhar com outras e fazer mais colaborativo, mas também é uma coisa que funciona para fazer de maneira individual e ter essa prática, esse exercício de ir melhorando e aprimorando speech. O que costumamos falar é o feedback de uma mesma, porque a pessoa escreve, se grava, e amanhã a gente já é uma pessoa diferente, já ouve uma coisa diferente, já tem outro olhar sobre isso, pode melhorar a partir do olhar que cada uma tem do que ela mesma produz. Então, totalmente, concordo com a Jimmy, a prática, nós propomos que se gravem, que assistam, que possam ouvir o que fizeram, e tudo isso permite ir aprimorando e encontrando um melhor pitch. E aparecem essas coisas, né? Esqueci disso, não consegui combinar bem isso, como seria a melhor maneira de falar, tudo isso adianta.